E aí galera, beleza? Estamos aqui para ajudar vocês aí nessa prova que vai acontecer nesse domingo, tá? Meu nome é Alisson, sou professor de Física e ele? Lui, professor de Química. E a gente está aqui para dar uma luz para você, né? Dar uma dica que pode cair numa prova de Química misturada com a parte de Física. A gente escolheu um assunto bem interessante, né? Um assunto de vetor com geometria molecular que está bastante relacionado uma coisa com a outra. Beleza? E aí nós vamos começar assim, eu vou começar a explicação para você então, soma de vetores, para vocês relembrar lá com relação à física, e aí o Lui já vem mandando ver. Vamos aplicar isso aí. Vamos mandar ver daí, né, geometria molecular. Beleza? Então vamos lá. Então vamos começar. Vou começar aqui com vocês. Primeira coisa que a gente precisa saber sobre soma de vetores é o seguinte, ó. Vamos pensar da seguinte maneira. Imagina que eu tenho um vetor, tá? E esse vetor, ele está dessa maneira aqui, ó. Tem um vetorzinho para cá e um outro vetor para cá. Eu vou chamar aqui de um vetor A qualquer, certo? E eu tenho um outro vetor que eu vou chamar de um vetor B para cá. Vamos lá, vamos relembrar isso aqui que vocês já sabem, estão dominando, né? Certo. Como que eu somo esses dois vetores? Como que eu encontro o vetor resultante desses dois? É o seguinte, é bastante simples, tá? Essa regra nós chamamos de regra do paralelogramo. O que a gente vai fazer? Se eu tenho um vetor para cá e outro vetor para lá, eu vou traçar um vetor paralelo a esse aqui em cima. Então, eu vou pegar aqui, traçando uma reta paralela àquela aqui em cima. E agora eu vou desenhar uma reta paralela a essa aqui na outra extremidade, correto? Então, eu vou desenhar aqui uma reta paralela. Quando eu fiz essas duas retas paralelas, vocês concordam que as duas se encontram exatamente aqui? Beleza? Então tá. Aí o que eu faço para encontrar o vetor resultante, tá? Lembre-se, tem que ser a mesma grandeza física, tá certo? Então, por exemplo, esse vetor é força, esse vetor tem que ser força. Se esse vetor é velocidade, esse vetor é velocidade. Então, tem que ser necessariamente a mesma grandeza física. Não pode ser vetor velocidade, vetor força, e aí eu calcular o vetor resultante, tá certo? Tem que ser a mesma grandeza física. E aí o que eu vou fazer? Desse vetor para cá e esse vetor para cá, eu vou pegar agora e achar o vetor resultante. O vetor resultante sai daqui e vai até aqui, que é o ponto de encontro dessas duas. Então eu vou pegar e vou traçar o vetor resultante como sendo esse vetorzinho aqui, que eu vou chamar de R. Esse é o nosso vetor resultante. Beleza? Tá certo? Tá. Agora eu vou desenhar um outro vetor, um outro exemplo. Imagine agora que, por exemplo, eu tenho um vetorzinho que está aqui. Tá? Vou desenhar esse vetor aqui, ó. E vou desenhar um vetor agora que está, por exemplo, aqui. Professor, como que eu traço o vetor resultante da soma desses dois vetores A e B? Né? Como que a gente vai encontrar? Bom, nós vamos fazer o seguinte, galera. O que eu fiz agora há pouco? Eu tracei uma reta paralela a essa aqui em cima, não foi? Então, eu vou traçar uma reta paralela a essa aqui em cima. Agora, aqui que eu fiz? Desenhei uma reta paralela a essa aqui, não é isso? Então, eu vou traçar uma reta paralela a essa aqui agora também. Então, desenhando ela paralela aqui, ó, ela vai ficar, certo? Aonde que foi a junção dos dois? Foi aqui, não foi? E eles estão saindo de onde? Daqui, não é isso? Então, eu vou traçar o vetor resultante novamente. Traçando o vetor resultante desses dois vetores, então o vetor resultante vai dar exatamente esse vetorzinho aqui, ó. Esse é o nosso vetor resultante. Tá certo? Tá. Agora, olha só. O que nós temos? Nós pegamos e fizemos, então, o quê? Esse vetor e esse vetor como resultante. Aqui eu tinha um ângulo. O ângulo entre os dois vetores era quanto? 90 graus, não é? O ângulo entre esses dois vetores é quanto? É um outro ângulo qualquer que eu vou chamar θ. E como que eu encontro o módulo do vetor resultante? Bom, para encontrar o módulo do vetor resultante, nós fazemos o quê? Nós pegamos R ao quadrado, que é o vetor resultante ao quadrado, igual o módulo do vetor A ao quadrado, mais o módulo do vetor B ao quadrado, mais duas vezes o vetor A, o módulo dele, módulo do vetor B, cosseno do ângulo entre eles. Certo? É isso que você vai aplicar. Bom, então é isso aqui que eu tenho que fazer? É. Aí olha só.
Vamos dar nomes aos bois? Olha só. Vamos imaginar que aqui eu tenho um valor numérico. Faz de conta que aqui o valor numérico seja 3. Aqui, newtons. Aqui faz de conta que é 4 newtons. Como que eu acho o vetor resultante? Sabe o que eu ia fazer? O ângulo é quanto? 90 graus. Olha como que fica. Ia ficar R ao quadrado igual a 3. O A é quanto? 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado mais 2 vezes 3 vezes 4, cosseno do ângulo de 3, que é cosseno de 90 graus. Quanto que é o cosseno de 90? Cosseno de 90 é quanto? É 0. Então isso aqui tudo vai embora, não vai? Então ficou R ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, não é isso? Isso aqui lembrou aquele triângulo pitagórico, não lembrou? Certo? Ô professor, então eu poderia pegar o quadrado da hipotenusa é igual a soma dos quadrados dos catetos? É isso mesmo, poderia fazer direto. Mas vocês viram que também pode ser essa fórmula, que é chamada de lei do quê? Dos cossenos, tudo bem? Então tá. Aí eu passo aqui 3 ao quadrado, 9, 9 com mais 16, 25, tira a raiz de 25, dá 5. Achamos então quanto que é, no caso, ali, 5 newtons, tudo bem? E agora, como que a gente faz nesse caso? Imagine que aqui é 3 newtons, aqui é 4 newtons. Mas o ângulo agora aqui, o θ, vamos colocar que é 60 graus. Como que a gente encontrar agora o vetor resultante nesse caso? Vamos ver? Vamos lá. Vamos aplicar a mesma fórmula. Como que fica? R ao quadrado igual. Quanto que é o nosso A e o nosso B e o θ? 60. O A é 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais 2 vezes 3 vezes 4, cosseno do ângulo entre eles, que é 60 graus, não é isso? Então tá aí. Continuando, R ao quadrado igual. 3 ao quadrado é quanto? 9, mais 16, mais 2 vezes 3, 6, vezes 4, 24. Cosseno de 60 é quanto? Meio, não é? Então, cosseno de 60, meio. Que é a mesma coisa que cosseno de 30, lembra? Tá. Esse com esse dá quanto? 12. Então, R ao quadrado. 9 mais 16 deu 25. 25 com mais 12. Quanto dá 25 mais 12? Não é 37? Então, R igual a raiz de 37, como lá está em Newton a unidade, então aqui está em Newton. Beleza. Agora, o que acontece quando eu tenho dois vetores, o outro caso, o professor vai vir mostrando para vocês como que vai aplicando já com a química, né, Luiz? Vamos aplicar daqui a pouco. Aí, olha só, eu tenho um vetor agora que está para cá, um vetor A, e eu tenho um outro vetor B que também está para cá. Eles têm a mesma direção e o mesmo sentido, correto? Porque lembra que direção é isso aqui, ó. Direção. Agora eu tenho um sentido, certo? Então, direção é só uma reta, né? Sentido para onde que está apontando. Tudo bem? Aí eu tenho dois vetores. Imagina que esse vetor aqui seja 3 newtons. Esse vetor aqui faz de conta que é 5 newtons. Quanto que é o vetor resultante da soma deles? O que a gente faz? O vetor resultante, como os dois estão no mesmo sentido, basta somar, né? 3 com mais 5 dá quanto? 8 newtons. Só isso. E se estão em sentidos opostos, Alisson? Por exemplo, eu pegar, por exemplo, eu tenho um vetor para cá, uma intensidade de 10 newtons, e eu tenho outro vetor para cá de intensidade 15 newtons. Quanto dá a soma desses dois vetores? Eles têm a mesma direção, porém em sentidos opostos. Quando dá o vetor resultante? Ou eu coloco menos 5 newtons, porque está para a esquerda, né? Ou eu posso dizer que é 5 newtons e o restante, e é para onde? 5 newtons para a esquerda. Tudo bem? Agora, e aí, Luiz, como que aplica isso aqui agora na química? Então vamos aplicar, já aproveitar que você deu a deixa desses dois vetores e desses dois vetores. Primeiro, eu preciso lembrar vocês de uma coisa. Todo vetor, toda polaridade, na verdade não um vetor, mas a geometria molecular, ela depende dos pares de elétrons do átomo central e a polaridade depende da eletronegatividade. Então, para ficar mais fácil, eu já vou aproveitar esses dois vetores para usar em uma molécula e você tem que lembrar que você tem os elementos eletronegativos, flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo, hidrogênio e alguns livros didáticos colocam arsênio e vai diminuindo a eletronegatividade. Ou seja, eu estou indo da substância mais eletronegativa
para menos eletronegativo. Então, olha só que bonitinho, né? Fui ontem no Clube Brasil e só comi pão de hambúrguer assado. Uma frasezinha clássica para você lembrar. Não. Calma aí, Opa, professor. Qual que é o nome mesmo? Fui ontem no Clube Brasil e só comi pão de hambúrguer assado. Perfeito. Tem várias outros macetes, né, que funcionam aqui. Fui no Clube Brasileiro, só comi pão holandês, enfim. Tem N macetes. Legal. Vê o que você achar melhor, o que você achar mais fácil. Vou pedir sua ajuda daqui a pouco, Alisson. A molécula que eu escolhi aqui é a molécula de HCN. Então, hidrogênio simples, tripla, nitrogênio. Nessa molécula encaixa certinho o que o Alisson falou para mim. Por quê? Eu tenho que analisar ligação por ligação. Entre o carbono e o hidrogênio, eu tenho que olhar quem que é mais eletronegativo. O carbono está aqui, o hidrogênio está aqui. Então o carbono é mais eletronegativo. Então ele vai puxar os elétrons para ele com uma certa força. Só que também eu tenho que analisar entre o carbono e o nitrogênio. Carbono está aqui e nitrogênio está aqui. Quem que é mais eletronegativo? O nitrogênio. Então o que acontece? A força que ele está puxando, o nitrogênio é o mais eletronegativo, tem uma força de eletronegatividade muito forte. E aí o que vai acontecer? Cai nessa situação de vetor. Vai ter uma soma de vetor aqui. Então meu vetor resultante, ele vai estar apontando para a minha direita. A primeira pergunta, se essa molécula vai ser uma molécula polar ou apolar. Como eu não tenho nenhum outro vetor para anular essa molécula, a minha molécula tem um vetor resultante diferente de zero. Ah, mas quanto diferente de zero? O exercício não costuma perguntar qual que é esse diferente de zero, a não ser que ele dê valores para você calcular. E aí sim, você vai usar esse princípio. Só que aí, ele pode usar como princípio na força de Newton ou usando força na escala Pauli, de eletronegatividade. Quimicamente falando, ele vai perguntar se o vetor é igual ou diferente de zero, aproveitando o embalo da geometria molecular. Essa molécula, ela tem 4 pares de elétrons aqui no seu átomo central. Todos estão ocupados, na verdade, 4 pares não, ela tem 2 pares de elétrons. Mas eu estou vendo 3 aqui. Sim, mas essa tripla ligação, ela é considerada como uma ligação. Então você tem 2 pares de elétrons aqui. 2 pares de elétrons caracteriza um tipo de geometria que a gente conhece como linear, com ângulo de 180 graus. Aí beleza, o Alisson me deixou um exemplo aqui de vetores em lados opostos. Tudo bem, ele colocou com 10 e 15 nêutrons, eu vou mudar a minha fórmula aqui, eu vou colocar a molécula do CO2, que ele tem essa estrutura, CO2. E o esquema é o mesmo, é a mesma situação. Você tem que olhar quem que é o mais eletronegativo entre as ligações. Entre carbono e o oxigênio, é o oxigênio. Puxa os elétrons com uma força para cá. Qual força? Se você olhar na escala Pauli, 3,5 de eletronegatividade. Em Newton, vamos chutar 10 newtons, por exemplo. Só que ao mesmo tempo eu tenho um outro oxigênio puxando com a mesma força, que é o mesmo elemento. Então, ó, puxa com a mesma força. Alisson, dá uma mão para mim aqui. Opa! Os vetores estão puxando em sentidos opostos, só que eles têm a mesma força. O que pode acontecer? Cancela. Cancela. Se ele cancela, quimicamente falando, o meu vetor resultante, ele vai ser igual a zero. Ele sendo igual a zero, a molécula tem polos? Não. Não. Então a molécula vai ser considerada apolar. E aí a estrutura de geometria dela, olha só, 2 pares de elétrons, né? Porque tem mas tem uma dupla. Tudo bem, se considera como um. Forma um ângulo de 180 graus e essa geometria é chamada geometria do tipo linear. Vamos contextualizar esse negócio? Vamos puxar para uma geometria molecular um pouco mais puxadinha. Perfeito. Então, mas, professor, bacana isso aqui, né? Já mostra a aplicação da soma de vetores quando tem a mesma direção. Lembrando, mesma direção. Aqui eles têm sentidos opostos e o outro tinha o mesmo sentido. Perfeito? É isso mesmo, professor? Fechou. Legal. Aí vamos aproveitar e jogar para uma geometria molecular um pouco mais complexa e você vai me ajudar no vetor resultante. Perfeito. Eu vou te dar uma aleatória ali, eu vou colocar uma molécula com força de Newton
você calcula o vetor resultante para mim. Perfeito. Molécula de SO2. Ah, não sei montar molécula de SO2. Enxofre tem 6 elétrons na camada de valência. E eu preciso de 2 oxigênios. Então, já aproveitando o embalo, falando um pouquinho de ligações, olha só isso aqui. Aqui, completei, seguindo a regra do octeto, 2, 4, 6, 8 elétrons. Porém, o enxofre também completou, 2, 4, 6, 8. Lembra? É um compartilhamento de elétrons. Mas, de qualquer forma, eu preciso enfiar um outro oxigênio aqui, ó. Então, vai ficar aqui. O oxigênio também tem 6 pares de elétrons na camada, 6 elétrons na camada de valência. E aqui tem uma ligação covalente coordenada, que a gente chama de dativa. Beleza. Vamos lá, professor Alisson. Perfeito. Sua ajuda agora. Se o oxigênio tem uma força de 10 newtons e o enxofre tem uma força de 8 newtons, eu queria que o senhor me ajudasse a calcular o vetor resultante aqui. Aí o que ele vai fazer? Ele vai me dar para mim uma força puxando para cá, é isso? Não. Ou qual sentido? Aqui sim, beleza. Por quê? Para cá, por quê? Por que o sentido? Tinha que ver o que ali? O oxigênio vai depender da eletronegatividade, ele é mais eletronegativo, então puxa para cá. E é sempre, professor, é sempre seguindo aqui. Sempre seguindo essa frase. Exatamente. Vai funcionar e aí tá tranquilo. Aqui agora eu comparo de novo, então agora vai estar novamente para cá, correto? Correto. E esse ângulo aqui, professor? Ele nos dá esse ângulo? Na verdade, ele pode perguntar esse ângulo. Esse ângulo, para geometria angular, ele vai cair nos 120 graus pela disposição de par de elétrons. Se ele tivesse, por exemplo, a molécula da água, ela tem a mesma geometria, que é chamada angular. Perfeito. Só que a molécula da água ela tem mais 2 pares de elétrons livres, reduzindo essa repulsão entre elétron e elétron e diminuindo esse ângulo. A molécula da água tem um ângulo de 104 graus e meio. Ah, depois legal. a gente vai mudar. Mas detalhe, a geometria, ela continua a se chamar angular. O que mudou a quantidade de pares de elétrons nela. E professor, deixa eu contar falar uma curiosidade para vocês. Olha que interessante. Aqui, a intensidade desse, é a mesma intensidade desse, professor? É a mesma porque é o mesmo elemento químico, a mesma quantidade de elétrons, o mesmo período na camada de valência. Perfeito. Olha só, aí a gente tem uma regrinha muito bacana, que é o quê? Olha só, vamos usar aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho um vetor para cá, certo? E eu tenho um vetor, por exemplo, para cá. Esse vetor faz de conta que o ângulo entre eles é um ângulo de 120 graus, que é esse ângulo que a gente que é o ângulo que nós temos ali, correto? O que a gente vai fazer mesmo? Eu tenho um vetor aqui, faz de conta que aqui é 10 newtons, vamos inventar um valor, e faz de conta que aqui é 10 newtons. Quando o ângulo é 120 graus, olha que interessante. Se eu tenho esse vetor de mesma intensidade que esse, o que nós fazemos? Eu traço uma reta paralela a essa aqui, e traço uma reta paralela a essa aqui, né? Ó. Aí eu vou achar o vetor resultante que está exatamente aqui, não é? Beleza? Esse é o nosso vetor resultante. E olha sempre o valor que vai dar quando as pernas são iguais e o ângulo é 120. Olha que propriedade bacana. Lembra? R ao quadrado, A ao quadrado, mais B ao quadrado, mais 2 vezes AB, cosseno do ângulo entre eles, não é isso? Certo. É só você lembrar, ó, isso aqui é lei dos cossenos, mas lembra o quê? Produtos notáveis. Quadrado primeiro, quadrado segundo, 2 vezes primeiro, vezes segundo. Só coloca um ângulo entre eles, por quê? Você está pensando em vetores, tudo bem? É bem parecido com produtos notáveis, certo? Tá, continuando. Olha só que interessante. Eu vou pegar 10 e aqui é 10, não é isso, professor? Então vamos lá. R ao quadrado igual a 10 ao quadrado, mais 10 ao quadrado, mais 2 vezes 10, vezes 10, cosseno de 120 graus. Quando eu lembro de cosseno, o que nós temos que lembrar lá da matemática? A função cosseno é uma função que está assim, não é? Se é uma função que está aqui, cosseno aqui é mais, menos, menos. Não é isso, galera? Tá. Esse quadrante aqui, o 120 está aqui, né? Porque daqui até aqui, ó, de 0 até 90, aqui é de 90 a 180, não é isso? 120 graus aqui no caso do cosseno, vai ser o quê? Negativo, não é isso? Se é negativo, o que eu vou fazer? É a mesma coisa que menos cosseno de 60. Por quê? Porque o quanto falta para chegar no 180. Então, o que eu vou fazer? R ao quadrado é igual 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Tem quantos 10 ao quadrado? Um aqui mais um aqui, eu tenho quantos? Tenho 2. 2 10 ao quadrado mais 2, aqui eu tenho 10 vezes 10. Então, tem 2 10 ao quadrado aqui também. Vezes cosseno de 120 é a mesma coisa que menos cosseno de 60.
Menos quociente 60 é menos meio. Menos 0,5. Certo? Menos meio. Menos quociente 60. Quociente 60 é meio. Então dá menos 0,5. Esse daqui com esse aqui vai embora. Aí mais com menos vai dar menos, não vai? Então ficou R ao quadrado igual 2,10 ao quadrado ali. Mais com menos dá o quê, pessoal? Dá menos, né? Menos. Então vai dar menos 10 ao quadrado. Eu tenho 2,10 ao quadrado menos 1,10 ao quadrado. Sobrou quantos 10 ao quadrado? Sobrou um só, né? Se fosse 2x ao quadrado menos x ao quadrado, dava x ao quadrado, não é? Então a mesma coisa. Aí o que eu faço para terminar então? Agora eu vou colocar aqui R ao quadrado igual a 10 ao quadrado, ou seja, o R é igual a 10 newtons. Tá, tudo isso aqui, professor, você fez para explicar isso? Sim, só para fazer um comentário. Sempre, sempre, sempre que o ângulo entre eles for 120 graus e eu tenho os dois braços idênticos, o vetor resultante vai ser o próprio valor do vetor. Tá certo? Então, se aqui fosse 5 newtons, 120 graus, quanto que é o vetor resultante? 5 newtons. Beleza? Certinho, professor? É isso? Certo. Só apontando, então, nosso vetor resultante, ele aponta para baixo. Não tem ninguém fazendo uma força contrária, né? Então, nosso vetor resultante para essa molécula, ela é diferente de zero. Quanto? Eu não sei porque não me deu valor para calcular. Posso usar 10 newtons? Claro que eu posso. E detalhe, quimicamente falando, para você não ter tanta trava no Enem, tem par de elétrons sobrando, a molécula vai ser caracterizada como polar. Pô, vamos melhorar aqui. E se eu quiser colocar, já vai mudar essa geometria, né? Então ela não passa a ser mais angular. E se eu colocar mais uma ligação aqui com outro oxigênio? É a mesma força. Agora ele vai anular. Por quê? Você tem o princípio aqui, ó. O que você forma? Que tipo de forma geométrica é essa? Ó, o desenho. É um triângulo. 120 graus, anula os três vetores, ela passa a ser apolar. Ó, olha que interessante. Faz de conta. 10 newtons, 10 newtons. O resultante vai dar quanto? Vai dar exatamente aqui 10 newtons, né? 10 newtons para cá com 10 para cima? Zerou. 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 Aí ela é polar ou é apolar agora se deu zero? Agora vai ser apolar. Ah, legal. Era polar e agora se tornou o quê? Apolar, quando eu coloquei mais um, então. É isso? Aí fica legal o negócio. Perfeito, perfeito. Beleza? Então, tamo aí. Beleza? Uma Galera? dica, né? Simples, rápido aqui, que pode te ajudar muito na prova. E pode ter certeza que vai estar na sua prova, tá? Vamos chutar que não é? Vai ser a questão, professor. Eu chuto que deve ser lá da parte de ciências da natureza, deve ser a 31ª questão. Vamos ver? Então vamos chutar na 33. 33? 31, Eu vou de 31. Então vou na 33. Fazer Então um bolão. vamos ver o bolão, vamos ver quem acerta. Boa prova, galera. Valeu. Falou. Fique com Deus.